Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos ficar de pé para nós começarmos mais um culto de ensinamento da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira, né? Mais uma quarta-feira que aprova o Senhor, a gente está aqui para aprender, né, do Senhor, né? Louvado seja Deus, amém? Então que nós possamos fechar os nossos olhos e orar nessa noite, amém? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Que possamos assim orar a Deus, apresentar as nossas vidas diante de oração neste momento. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, diante da Tua presença neste momento, Pai, eu quero estar te pedindo um abraço de perdão, um abraço de reconciliação. Senhor, estamos hoje aqui nesta casa, Deus, nesse átrio, nesta casa que é chamado casa de oração, casa de Tua habitação, Deus, e queremos tão somente te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, porque tu és santo e poderoso. Louvado seja Deus. Nesta noite, Deus, abençoa mais uma vez, ó Pai, esse ensino da palavra, Pai, aonde viemos aqui, estamos aqui unicamente para aprender da tua palavra, para aprender do Senhor, pois a tua palavra diz, ó Pai: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Não queremos aprender nada que vem do homem, nada que o homem pode transmitir, até porque, Deus, a interpretação humana ela é falha, mas a do céu, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que faz o crente entender. Louvado seja Deus, que é a palavra, que é a palavra, que é a nossa. Louvado seja o nome do Senhor, a nossa estrutura, a tua palavra que pode fazer aquilo que não cabe o homem fazer. Então viemos aqui nesta noite para aprender da tua palavra, e queremos sair daqui também convictos que a tua palavra fará uma mudança. Louvado seja Deus em nossos corações e na nossa vida. Abençoa, Deus, e toma toda a primazia. Deus, mais uma vez nos encontramos em tua casa, então abençoa, Senhor, todo esse estudo, para que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e também para o teu louvor. Muito obrigado, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Eu queria convidar a diaconisa Ivone para estar louvando os dois hinos congregacionais. Louvado seja Deus. Venha, minha irmã, vamos louvar ao Senhor. Amém, que os nossos irmãos possam estar bem, né? Na casa do nosso Deus, queridos. Louvado seja Deus. Botei vocês assim hoje, né? Pelo fato também da gente fazer as anotações aí necessárias. Glória a Deus. Amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu não vou tirar a máscara, porque como eu estou tossindo, né? Para minhas partículas não ficar no microfone, viu, pastor? Amém. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o 372. Sim. Glória a Jesus. Quem possui a Cristo, nele firme estás, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá.
e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, moeda será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para o libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Vamos louvar o 3. Aleluia. Plena paz em santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi confiante, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo tão bom, deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Deus. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos convidar também a irmã Graça para estar louvando o hino da harpa, para a gente recolher dízimos e oferta da casa do nosso Deus. Amém, irmãos? E logo em seguida a gente já vai para o nosso ensinamento da palavra. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o 400? Sim, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Jesus.
Somente em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Então vamos começar, né? Eu queria que vocês anotassem aí o tema de hoje. A gente está disponibilizando lá para os irmãos, porque muita gente faltou pela questão da virose, né? E essa virose está pendurando, né, irmãos? Ela está mesmo pendurando aí, né? Vai, volta, tá bom? Mas a gente vai disponibilizar para os irmãos e aí vocês anotem o tema de hoje, né? Já alguns irmãos que já tinham chegado já tinham anotado. O nosso tema de hoje, já que nós estamos na série dos profetas maiores, é um profeta com uma visão ampla para os erros da nação de Israel, né? Estamos falando de Isaías, amém? E aí eu queria já que vocês abrissem a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 6. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí rapidamente, Isaías capítulo 6. Amém? Glória a Deus. E eu queria que a gente lesse a partir do versículo 1, né, já que nós estamos numa compreensão a mais. Amados, lembrando, temos fatos históricos e fatos bíblicos que nós vamos aprender aqui, né? Que vai ser de suma importância para o nosso aprendizado, demais mesmo, tá bom? Vai ser gigantesco hoje esse estudo, amém? Então vamos lá, capítulo 1 do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha o que ele diz no 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo que também tem lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. O versículo 7 diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando, dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam.
estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, tornem surdo os seus ouvidos e fecham os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos e nem entendam com o coração, para que se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas. E até quando? Até que as casas também fiquem abandonadas. O versículo de número 12 diz: até que o Senhor seja enviado todos para longe, e a terra esteja totalmente desolada, devastada, e os campos já não tenham mais os seus frutos. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o rebento e o corvalho deixam tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém, gente? Que leitura! Na semana passada, eu quero explicar isso aqui em detalhe. Na semana passada, a gente começou a ler o primeiro versículo do capítulo 1, e eu queria que vocês retornassem rapidamente para alguém ler aí o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Isaías. Alguém lê para mim aí. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acai e Ezequias, reis de Judá. Pronto, olha só. Quando a gente trabalha sobre essa questão do profeta Isaías, nós temos uma coisa muito importante para a gente detalhar hoje, que nós vamos aprender. Primeiro, é que se a gente seguir pela cronologia, ou seja, pelos fatos datados, né, pela data, na sua especificação, então nós estamos falando, talvez, de um erro ortográfico. Porque se vocês perceberem, por que eu mandei vocês lerem o capítulo 6 e retornarem para o capítulo 1? Porque aonde é que Isaías tem a visão? É no capítulo 1 ou no capítulo 6? No 6. Então, ou seja, se a gente retornar para o capítulo 6, nós vamos começar a observar que, primeiramente, antes de Deus chamar o profeta vai ter a visão. Ou seja, nós estamos dizendo que o capítulo 6, cronologicamente, ele seja o primeiro a ser detalhado para nós hoje, nessa compreensão do texto. Porque é no capítulo 6 que ele vai dizer que, depois que Uzias morre, é que Isaías vai ter a visão. E ele começa a visão detalhando acerca de quem era Deus, acerca de quem era ele e como estava a situação do povo. Amém? Então, para isso, nós vamos lá para frente. Ok? Eu queria que vocês anotassem isso aqui rapidamente. Anotem aí. Estudaremos os 4 reinos em que Isaías foi profeta atuante. Anotem aí os 4 reinos. Anotem, nós vamos... Ok? Isso, pronto. Faz aí a anotação. Estudaremos os 4 reinos em que Isaías foi o profeta atuante. Então são Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Nós vamos estudar em detalhes, um a um, tá certo? E pronto, aqui nós vamos analisar daqui a pouco se está na cronologia, se está no adequado, tá certo? Se está certo essa afirmativa aqui. Ok? Faz aí a anotação. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Aí vocês vão entender isso aqui rapidamente. Por quê? Porque nós temos um grande problema para se resolver hoje. Por exemplo, na semana passada, quando a gente começou a trabalhar sobre o livro de Isaías, a gente não detalhou para conhecer de fato esses reinados. Então, a gente falou o seguinte: olha, Isaías entra dentro do cenário, Isaías observa o cenário que levou à exortação dele como profeta em relação ao seu povo, mas a gente não detalhou o que de fato Isaías observa em relação a esses 4 reinados, né? Há quem diga, e claro, não é uma afirmativa, de que Isaías, ele era primo do rei Uzias, mas isso daqui é algo que alguns teólogos garantem e afirmam, pela questão da proximidade em relação a Isaías. Mas vamos fazer essa análise. Amém, gente? Pronto, vamos lá. Olha só, por que a cronologia é importante para os fatos adiantes? Vamos ver isso aqui, ó.
Antes de tudo, precisamos compreender o contexto que levou Isaías, olha para cá, amados. Antes de tudo, precisamos compreender o contexto que levou Isaías a ter uma visão ampla do real cenário da época, em que ele era apenas um historiador. Vocês se lembram que eu afirmei isso aqui e fiz uma leitura para vocês? Ou seja, na época do reinado de Uzias, Isaías, ele não se levantou como profeta. Ou seja, ele só vai se levantar como profeta após a morte de Uzias. Enquanto Uzias era vivo, ele era um historiador. Talvez, possivelmente, a escolha de Deus em relação a Isaías seja porque ele era dotado de conhecimento. Então, ele era alguém que conhecia as leis de Moisés, ele era alguém que conhecia a história do povo judaico, ou seja, não era alguém perdido. Não era um profeta que apenas se levantou como uma voz profética. Ele era muito mais do que isso. Ele estudava, ele analisava os pontos que iam sendo decorridos na história. Olha que fato importante. É importante que alguns termos do próprio livro, que é uma expressão bastante utilizada, por exemplo, como Israel, tenham uma compreensão. Então vamos lá. Algo para se debater aqui. Quando a gente vê o profeta Isaías, qual é a nação que o profeta Isaías vai se levantar para profetizar? Qual é a nação? Judá. Pronto. Agora veja, em alguns termos do próprio livro de Isaías, vai aparecer a expressão Israel. Mas aí há uma coisa aqui que é meia controvérsia, se a gente não tiver cuidado na leitura. Pastor, por que no próprio livro se utiliza da expressão Israel, se naquele momento em que o profeta Isaías estava profetizando, já havia tido a divisão do reinado? Por que ele utiliza essa expressão Israel, se ele poderia chamar a atenção utilizando da expressão Judá? É porque quando Deus tratava a nação, Deus não olhava a divisão, Deus olhava a nação como única. Amém, gente? Então a mesma coisa, por exemplo, textualmente, quando a gente observa que quando nós estamos pregando acerca da palavra, que alguns pregadores, ou até nós mesmos, utilizamos da expressão igreja. Quando nós utilizamos da expressão igreja, nós estamos colocando essa expressão para um conjunto de pessoas ou para uma pessoa? Ou seja, conjunto. Eu não estou relacionando uma pessoa para o contexto da palavra. Eu estou dizendo, a igreja é feita de um conjunto de pessoas. Ou seja, quando Deus utiliza dessa expressão para provar para o povo que ele ainda amava, que ele ainda era o Deus, que ele ainda estava acessível ao povo, Deus pegava todo o conjunto, tanto da nação de Judá, quanto da nação de Israel. Mas ele pegava uma única expressão, Israel. Então nós já resolvemos esse problema. Vocês nunca mais terão esse problema com esse termo, tá bom? Ainda que Isaías se levantasse no tempo e a mensagem fosse direcionada para Judá, ainda assim as expressões que Deus utiliza para falar para Judá e para Israel, era Israel como um povo, como um só povo. Amém, gente? Isso aqui é muito importante. Olha só, essa expressão atinge uma cobertura maior, que é simplesmente o espaço. Ou seja, ao mesmo passo que a mensagem era direcionada para ajudar, é importante levar em conta a necessidade que a nação de Israel pudesse rever seus conceitos da época. Por isso é importante a cronologia bíblica da época, ou seja, para que nós possamos saber se aquele fato que Isaías estava falando estava preenchido dentro da data, é necessário que a gente siga uma cronologia, ou seja, a linha do tempo, para que não haja confusão. Porque, gente, se vocês voltarem, por exemplo, ao livro de 1 Reis e 2 Reis, e até 1 Crônicas e 2 Crônicas, vocês vão ver assim, às vezes nós vamos lendo os textos, e nós vamos lendo ele, parece que ele é empurrado ao mesmo tempo. Então a gente lê um, aí daqui a pouco esse morreu, aí já se forma outro, Deus já chama esse, daqui a pouco esse morre, aí a gente já lê, ou seja, parece que há um atropelamento no sentido do tempo, e não há, é porque a gente atropela na leitura, mas há um tempo, há fatos que acontecem que nós precisamos agir com cuidado, por isso que tem que ter a cronologia, para a gente não empurrar tudo isso.
Amém? Então é importante isso, porque quando a gente lê ela toda, só que existe espaço, e existem fatos que são decorrentes. Amém? Todo mundo está aprendendo, tá? Glória a Deus. Isso é muito importante. Vamos ver a cronologia. Olha isso aqui. Para se chegar em todo esse contexto que nós acabamos de ler do capítulo 6 e do capítulo 1, olha como é a cronologia, baseados aqui em fatos históricos, tá certo? Em 930 a.C., nós temos uma divisão que era proibida por Deus, mas ela acontece, ok? Então, os reinos do norte se dividem com o reino do sul. Em 792 a.C., Azarias, que é o mesmo que Uzias, sobe ao trono de Judá. Em 755 a.C., Isaías começa a profetizar. Veja comigo. Em 752 a.C., Jotão assume o trono de Judá. Em 736 a.C., Acais assume o governo judaico. Só que nesse mesmo intervalo e nesse mesmo tempo, em 734 a.C., Israel e Síria batalham contra Judá. Em 732 a.C., Damasco é tomada pelos assírios. E em 729 a.C., Ezequias assume Judá como rei. E o pior dos cenários, em 722 a.C., o reinado do norte é capturado pelos assírios. Aí você me pergunta, pastor, mas essa cronologia vem de cima para baixo? Não deveria ser de baixo para cima? Vocês têm que se lembrar que a cronologia, ela está seguindo a linguagem ou termo judaico. Não é igual ao português, que pelo nosso calendário é de baixo para cima. Então é de 1 a 30. Na cronologia judaica é de 30 para 1. Ou seja, é de cima para baixo. Aí você pode estar perguntando, mas o que tem a ver isso daqui com o que eu estou estudando? Tudo a ver. Porque se a gente não vê a cronologia, a gente vai bagunçar o profeta Isaías e nós não vamos compreender o que ele faz em cada um desses reinados, o que ele observa em relação aos fatos acontecidos, e a gente não tem uma compreensão acerca do texto. Aí a gente vai, fazer um atropelamento nos textos. Aí a gente vai fazer a leitura por completa. Espera aí, tem espaço, tem vírgulas e tem pontos. E é nesses pontos que a gente precisa fazer uma observação. Vamos ver isso aqui. Agora veja daqui. Olha aqui. Quando Isaías está estudando, que ele é um historiador, ele está estudando acerca do povo de Judá e de Israel, que vai ele abrange toda a história, ele sabe desse episódio aqui. Amém? Esse episódio aqui acontece enquanto Isaías é historiador. Veja, porque Isaías vai aparecer, interessante isso, ainda que o livro de Isaías esteja entre os livros maiores, Isaías aparece lá no livro de 1 Reis. Isaías já tinha aparecido lá, e nós vamos já fazer uma análise em relação aos próprios textos da Bíblia. Mas vamos ver como é que acontece. Primeiro, acontece a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o inevitável acontece. Deus, enquanto levantara Moisés e enquanto levantara Josué, eles dois como líderes do povo, eles são utilizados para colocar o povo para andar conjuntamente, ou seja, na identidade, nas leis, naquilo que poderia reger o povo em relação à sua vida moral, em relação à sua vida espiritual. Tudo isso os líderes faziam eles caminharem aos passos do que eles aprenderam. Quando nós entramos no tempo chamado do tempo da monarquia, a gente vê tudo aquilo que eles aprenderam, eles quebrando na cara dura. Por exemplo, vamos ver o que acontece, vamos ver o cenário. Venham para cá, vamos ver o cenário. No Antigo Testamento, nos Pentateucos, quem é que sacrificava? O sumo sacerdote. Mas naquele tempo, ainda que o sumo sacerdote estivesse, tinha profeta nesse tempo? Não tinha. Por quê? Porque, ou seja, Deus levanta uma coisa para preencher uma necessidade
de outra. Então, enquanto tem sacerdote, o povo tem líder. Não há necessidade do povo ser corrigido por profeta. Na ausência do sacerdote se levanta profeta. Ou seja, Deus não é bagunçado com isso, irmãos. Pronto. Agora veja, naquele contexto de lá, você percebe que eles não eram ativos. Né? É interessante isso aqui, eles não eram ativos. Agora, quando você pega, por exemplo, o período da monarquia, aí você entra nesse período com os reis. Os 3 reinos que fazem com que esse período seja um decreto é o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. E você vê que o reinado de Saul tinha tudo para ir bem até o final. O cenário estava já decretado para ir até o final bem. O que leva a Saul, eu já vi muitos pregadores dizer isso, e eu discordo plenamente. O que leva a Saul haver uma necessidade de Deus escolher alguém para reinar no lugar de Saul, não é porque Saul pecou. É porque Saul quebra as diretrizes do sumo sacerdote. Quem era para sacrificar não era rei. O papel do rei era ficar no seu trono e levar o povo a compreender e a entender a estabilidade do tempo. Ele erra sacrificando, não esperando quem deveria sacrificar. Quando Samuel chega, o que Samuel percebe? Ele sacrificou no meu lugar. O Senhor diz, por isso rejeitei a Saul. Pronto. Então, ou seja, Deus não rejeita Saul porque ele havia pecado. Foi porque ele descumpriu as diretrizes. E isso daqui Deus não perdoa. Quando as diretrizes são usurpadas, aí sim, a necessidade de Deus se levantar com juízo. Pronto. Ou seja, existia uma hierarquia que deveria ser obedecida. E detalhe, isso passa de Davi para o seu filho Salomão. Ambos têm a compreensão de que eles precisam manter aquilo que Deus disse que não, para não fazer. Eles têm na mente isso. Mas quando Salomão já está velho, Salomão esquece de alertar o seu filho para o que estava no desejo do seu coração. Porque, gente, uma coisa muito interessante, Salomão, ele obedecera a Deus, mas ele não sabia o que estava posto no coração do seu filho. O seu filho sabia que ele iria ser sucessor, ele já estava aguardando. Eu não sei se vocês estão assistindo a novela da Record, que na verdade não é uma novela, mas eu estou assistindo também, né, sempre que possível, e eu estou, né, e eu estou analisando algumas coisas, gente, que é muito séria. Por exemplo, os 2 filhos de Judá, né, na série que passou ontem e ontem de ontem, naquele tempo, olha como é que Deus era tão rigoroso. Se o filho desobedecesse ao pai, ele estava sob maldição. Os 2 filhos morreram, porque desobedeceram o pai. Quer dizer, eles não podiam nem levantar a voz contra o pai. Agora tu imagine, se naquela época isso era tão sério, imagine na época desses sacerdotes, desses profetas, com essa questão de Deus. Tu acha que eles ousavam levantar a voz para querer questionar um juízo de Deus? Claro que não. Sim. Sim, sim. Sim. Que gerou consequências, né? Sim. Sim, sim. Pronto. Verdade. Justamente, sim, que nós temos uma intervenção, né? Neste caso, pelo sacrifício de Cristo. Então, retornando aqui, como é bom, irmãos, a gente partilhar desse mesmo ensino. Olha o que acontece. Salomão morre. Agora acontece um grande problema. Porque Salomão morrendo, o reinado não poderia ficar sem rei. Ok? Jeroboão tinha tido uma briga antes
com Salomão? Antes da sua morte. Isso pendurou. Para onde ele vai? Ele vai para o Egito. Enquanto ele está no Egito, a Bíblia diz que Roboão pega o reinado, porque, aliás, se você fizer uma análise, era ele mesmo. Pela hierarquia, era ele que era para tomar, só que ele faz errado. Porque até então se tratava de um povo. Com a morte de Salomão, ele olha para o povo e ele vai ter dois conselhos. O primeiro conselho, ele vai para aqueles anciões que tinham sido conselheiros do seu pai. E enquanto ele está conversando com os anciões, o que os anciões dizem? Meu filho, o teu pai foi duro com este povo. Então o conselho que nós temos para te dar é: dá um pouco de menos trabalho, este povo está cansado. Ele olha o conselho, olha como é interessante, né? Ele olha o conselho e ele não atende o conselho dos mais velhos. Ele vai tomar conselho de quem? Dos jovens inexperientes. Aí o jovem diz: o teu pai foi muito mole no trabalho dele. O teu pai era para ter colocado, era trabalho. Por quê? Porque no mundo capitalista, quanto mais nós temos alguém que pode trabalhar para nos gerar lucro, mais existe uma opressão. Mas o que o senhor acha, pastor? Eu já li também essa situação. Sim. Eu já vi o culto de EBD do Oziel, né? Sim. Aí o que aconteceu? Que ele falou, né? Quando Salomão manda Jeroboão embora porque ele era um oficial. Sim, sim. Aí disse que ele estava no Egito e tinha homens que eram as escutas de Jeroboão. Quando Salomão morre, ele volta para Samaria para tentar pegar o trono de volta. Mas ele sabe que Roboão está lá. Aí ele chama uma galera para fazer um mutirão para tentar colocar ele na reta, né? Aí quando eu ouvi o Oswaldo alguns falando assim, Sim. já que ele foi pedir conselho para os anciões, que eram de Salomão, Sim. e a situação foi que no começo Salomão era muito bom, Certo, mas sim. depois ele começou a fazer escravidão Sim, sim. no próprio povo. Então, Sim. tipo assim, termos brasileiros, ele era tipo Juscelino Kubitschek, Certo. colocando desenvolvimento à tona, mas quando Salomão começa a idolatrar outros deuses, vai tudo por água abaixo, as obras vão desequipadas, os Sim. corpos vêm. Então, eu acredito, eu até pego o conselho dele, Sim. da DVD, eu acredito que não foi nem inexperiência, porque se pode pegar essa situação, Roboão, ele era filho do rei, então os amigos do filho do rei não eram idiotas, a ponto de dizer assim, a gente está dando esse conselho aqui que é ruim, mas é porque a batata estava tão quente, Certo. a política, a economia, o militarismo estava tudo tão ruim, que tipo, rapaz, eu vou colocar esse mundo para trabalhar, porque os anciões, ele quer que a gente fraqueje, o povo Certo. chegar e oferecer uma Mas pessoa com mais autoridade como Sim. Jeroboão, né? Eu entendi. Mas veja alguns pontos importantes. Primeiro ponto, nós não tínhamos divisão antes desse fato. Então nós não temos uma pobreza ao extremo. Certo, vamos lá. Primeiro ponto. Se não há uma pobreza dentro desse período, então não havia necessidade, por exemplo, de prejudicar o povo para ganhar mais. Você percebe que o que leva o povo, o que leva a Roboão tomar a decisão, é muito mais pela questão pessoal. Não sei se você me compreende, mas eu vejo que ele toma pessoalmente. Por quê? Veja comigo se eu estou errado. Isso, vamos lá, veja comigo se eu estou errado. Se nós temos um reinado só, que já veio de Davi, tendo toda a bênção que teve, toda a prosperidade, Salomão também foi um dos homens que mais prosperaram nesse tempo, então nós estamos falando que ele deixou para o filho de mão beijada todo o reinado. Pronto, agora morou o segredo. Você acha que aqueles jovens que estavam aconselhando eles tinham alguma experiência de trabalho no ramo braçal? Ou tinham os anciões que tinham trabalhado com seu pai e tinham feito todo o crescimento, expandindo, né, todo o reinado? Pronto. Pronto. Olha aí, tá vendo? Sim. Não era da forma como ele imaginava. Porque eu vejo assim, tipo, Jeremias se trata com Deus, ele era como uma criança. Então, Sim. ele não tem experiência nenhuma de nada. Sim. Não é como ele, não é como Neemias, que, vamos dizer, sabia gerenciar as coisas, né? Mas eu digo que,
Certo. Eu não gosto de ouvir dizendo, Roboão foi com o conselho dos jovens, porque os jovens são inexperientes, mas por ver não tem saída. Mesmo Certo, mas é isso que eu quero te falar. Ó, veja nesse atual cenário. Vamos lá. Olha isso aqui, veja nesse atual cenário. Vamos lá. São 12 tribos juntas. Vamos lá, lê isso aqui. Ó. Ao ato da morte de Salomão, 10 tribos decidem ficar ao norte. Só que as 10 tribos que ficam ao norte, fica com quem? Sim. Aí ficou com... Não, as 10 tribos do norte, ficou com quem? Jeroboão. Agora veja, Roboão pediu conselho dos meninos. Ou seja, ele tem um agrupamento de jovens que estão ao lado dele. Porém, os anciões, quem vai buscar Jeroboão lá no Egito, é justamente os anciões que observam que a forma que Roboão vai trabalhar não vai gerar lucro, não vai dar bom. Quem vai buscar Jeroboão, quer dizer que não está dentro da história, é os anciões que percebem que Roboão tomou conselhos e está fazendo com que aqueles conselhos se tornem visíveis. Isso é tão certo, pastor, que a gente pode trazer Sim. contextualizar para nós, não é fazendo desmerecendo ideia de jovem. Pronto. Não é. Sim. Até porque o que tá aqui em questão não é a idade, né? Sim. É a mesma coisa de uma. Eu vou colocar bem aqui Sim. a filha da irmã Maria. Pronto. Vamos lá. Acostumada Sim. agora com ela, aí de repente vai casar. Pronto. Vamos lá. Sim. Mas eu vou consultar minhas colegas que nunca casou. Pronto. As colegas se casam, né? E tal, se ela for para um conselho de uma pessoa que é experiente, vai falar, Sim. não é assim. Olha, casamento não é isso, né? Aí se ela for Sim. para jovem, ela casou, de repente ela chega na casa da mãe, o negócio não é assim não. Tá vendo? Não é Pronto. o contexto Sim. do que nós estamos falando, não é desmerecendo, A juventude da época mas no é que... contexto Pronto. de Judá, Sim. Samaria, é que para o lado de Roboão era que ele estava levando o pessoal. Sim. Era por dizer assim, não, eu sou o filho mais velho, Sim. então eu tenho que assumir o reinado. Então não era aquela questão aquisitiva de poder, de lucro, disso, não. Era questão pessoal. Isso. É como eu sempre digo para mim mesmo. Ou seja, tinha algo nele que já estava intratável, que o pai não conseguiu tratar ao longo do tempo, e que isso fez, com a morte dele, piorou ainda aquilo que ele já tinha como pensamento. Exatamente. Não é dizer que o jovem, a ideia era ruim. Pronto. Só que no momento Não era adequada. não era adequado. E detalhe muito importante, tá vendo, irmão Tiago? Nós estamos aprendendo entre nós, é muito importante esse culto. Mas é importante a gente ver o que o próprio Salomão, quando escreve Provérbios, que ele deixa essa carta, é importante a gente ver o que ele diz. Porque o que ele diz? Ele diz, olha, o jovem perece por falta de conselho. Ele mesmo escreve isso. Ele diz, o jovem perece por falta de conselho. Será por que ele diz que o jovem perece por falta de conselho? Será que o maior exemplo que ele tinha não era dentro de casa? Será que Salomão não viu o seu filho, por exemplo, com as meretrizes, gastando, claro que eu estou fazendo um comparativo, né, em relação ao texto, né, não é que isso está se afirmando no texto, é que eu estou querendo mais ou menos ter a tua mentalidade, querer tirar essa ideia, né, de que, não, naquela época, né, vamos lá, Salomão está observando o filho dele e ele está observando que o filho dele não quer nada com o reinado. De repente ele olha alguém que não tinha nada a ver com o processo, participando desse processo que é Jeroboão. Ou seja, ele gostaria de ter o filho para aprender tudo o que tinha para aprender, né? E ele não tem. Ele tem alguém fora da casa dele, fora, que está dentro do convívio, que está dentro do palácio, querendo saber muito mais acerca do palácio do que outra coisa. Porque o que eu vejo? Claro, é algo pessoal meu. O que eu vejo? Se Jeroboão fosse alguém inexperiente como rei, por que os anciões vão buscar ele? Entendeu? E por que 10 tribos decidem ficar com ele no norte? E não vai para o sul para ficar com Roboão? Porque com Roboão só fica 2. Mas também se
Não, mas é isso que eu estou lhe falando. Preste atenção. Vamos lá. Se você pegar antes desse contexto, aqui, nós estamos falando que antes desse contexto nós tínhamos só filhos problemáticos. Aqui nós estamos falando de uma nação que não deveria ter esse problema. E que gera esse problema pela irresponsabilidade de um jovem, de um homem. Mas, tipo assim, esse negócio que eu estou dizendo Sim. de duas tribos, que fica de um lado e 10 do outro. Por Sim. quê? Porque sempre foi assim, as do norte sempre foram excluídas do sul. Certo, mas você tem que ver que não tinha divisão aqui. Eu estou te falando da divisão que acontece a partir daqui. Pegar lá em 2 Samuel, em Davi, quando Davi retorna de Sim. Absalão, de novo, pela segunda vez naquele livro, eles fazem de Benjamim e Judá. A gente veio, o norte chegou primeiro para buscar Davi e tal, mas ele foi por quem? Por sul, porque lá os filhos lá aqueles filhos de Zulia, Sim. esqueci qual é o nome, sempre bombardeando eles, aí até Davi diz, eu não tenho forças agora, porque eu sou inexperiente, sou fraco, mas um dia eles vão cair, tipo assim, mas aí faltando um assunto que isso aí eu acho que Sim. é muita história. Sim. Mas eu entendo que Roboão, ele é mesmo, vamos dizer, inexperiente, Claro. porque se for pegar Eclesiastes, Sim. que é Salomão que escreve, e ele vivo, ele pode estar se referindo tipo ao Pronto, acabou. pode estar, porque ele viu lá, Pronto. Que eu creio que ele, claro, eu creio que ele estava observando antes da morte dele muitos fatos acontecendo dentro da própria casa dele. Eu vou dar um exemplo prático aqui rapidinho, irmão Tiago, só para não lhe cortar não, tá vendo? Mas nessa mesma compreensão. Ontem, eu analisando o texto bíblico, por exemplo, eu comecei a perceber que nós tínhamos 12 tribos, né, na Bíblia, né? Nós tínhamos 12 tribos. Quando Israel, que é Jacó, que deriva-se nessas 12 tribos, que recebe esse intimato das 12 tribos, nós observamos que sempre na história, aí talvez possa ser que é nesse contexto que você pode estar levando isso daqui. É no contexto de que sempre na história alguém fica do lado de alguém. Né? Então, por exemplo, sempre na história dos 12, alguém era um filho amado. Né? Então, geralmente, o mais velho, geralmente, era para ser o amado. Né? Mas, geralmente, o mais novo é que cumpre o papel do mais velho. Então, surge meio que uma inveja que vai gerar justamente a morte, a prisão de José. Né? Ou seja, a inveja, porque sabia que Rúben, por ser o mais velho, é que deveria tomar posse de tudo. Mas de repente o pai está observando que o filho que mais é atento para o que ele diz é José. Então há um problema aqui, por isso que eu não quero que a gente traga o que aconteceu com os filhos em relação a uma nação. Porque uma nação é um caso mais sério. Eu não posso, por exemplo, eu tenho 2 filhos e um deles é mais chegado comigo. Claro, ali é um problema familiar. Quando se trata da igreja, eu já não posso ter esse problema. Porque nós estamos trabalhando com um conjunto de pessoas. É mais ou menos o exemplo que eu estou te dando. Não, mas aí, se for parar para pensar historicamente, sempre houve uma facção sim, norte e sul. Pronto, aí é que eu estou lhe dizendo. Só que nesse contexto nós só tínhamos família, nós não tínhamos uma nação que agora se dividiu. Ou seja, para Deus, o que foi mais perigoso não foi Roboão tomar uma decisão, foi o povo estar dividido. Porque se dividir no povo, agora tem necessidade de Deus levantar profetas, né, nas determinadas regiões, para reivindicar algo que era próprio dele. Então é mais ou menos isso. Por exemplo, Isaías. Não havia necessidade de Deus ter que levantar Isaías para corrigir o povo de Judá e corrigir ao mesmo tempo o povo de Israel. Sendo que ele poderia pegar toda a nação e corrigir ao mesmo tempo. E também na questão tem aquele neto, sei lá, de Atalia, que é bem pequenininho, ele reina com 6 anos, né? Sim. Pequenininho. Então, se for questão de experiência, tiver alguém para orientar, que não tinha Samuel, mas tinha outros profetas. Sim, eu vou já dar exemplos aqui. Nós vamos já para a Bíblia e vamos ver. Tá vendo? Vamos analisar isso aqui. Agora vamos voltar para cá que é para a gente correr, né, irmãos? Vamos lá. São 12 tribos juntas. Ao ato da morte de Salomão, 10 tribos decidem ficar ao norte, denominando Israel, que teve como capital Samaria. O seu primeiro governo foi regido por Jeroboão. Até então nós já falamos aqui. 2 tribos decidem ficar ao sul, chamada agora de Judá, cuja capital é Jerusalém. E teve como primeiro governante o filho de Salomão, Roboão. Porém, desde muito cedo, Israel já havia apostatado, eu errei ali, tá bom? Da fé.
e as suas convicções em relação à sua própria fé. Ou seja, então, nós estamos dizendo que o problema não iniciou desse ponto. O problema já tinha iniciado muito antes. Nós vamos ver isso aqui já no texto bíblico, tá certo, amados? Sob o governo de Acabe, tá certo? Foi o período de maior desgraça daquela nação. A sua mulher, por nome Jezabel, incentivou seu esposo a adorar de forma direta a Baal e Balins. Ou seja, antes desse período, nós tínhamos um povo que era regido por um Deus. Depois, aí você pode até dizer assim, pastor, mas textualmente o Senhor está me dizendo que Baal e Balins começou a partir daqui, a adoração aos ídolos começou daqui. Não. Começou muito antes, até quando eles já estavam no Egito, e depois do Egito, eles trouxeram isso na sua bagagem. Tão tal que quando Moisés subiu para receber as tábuas, que eram os mandamentos, que era aquilo que ia reger o povo, eles adoraram aquela imagem, ou seja, o bezerro de ouro, fazendo menção do que eles faziam no Egito. Por isso houve uma zanga terrível, não só do líder, quanto também de Deus em relação ao seu povo. Mas só, gente, nós estamos falando de um período. Nós estamos dizendo que, ao decorrer que os fatos vão acontecendo, Israel era para estar fortificado em relação à sua fé. É igual nós. Um exemplo prático. Ao decorrer que Jesus está voltando, não era para a gente se fortificar mais na palavra? O que está acontecendo com os crentes? Se desviando cada vez mais. Era para acontecer o inverso. Era para a gente nos aproximar muito mais de Deus neste tempo, né? Está com Deus, mas está acontecendo o inverso. Por quê? Porque quando Deus, ele coloca uma ordenância, e isso é contrariada, o povo perece e sofre. Como o povo sofreu. Vamos mais para frente. Tá bom? Agora vamos conhecer. Aqui eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 15, que é para a gente agora aprender. Agora nós vamos ver pela cronologia. 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Alguém lê para nós aí, do 1 ao 7. Já que é pequeno o texto. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Olha aí. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, onde seu filho Jotão foi. Pronto, aqui nós temos algo importante. Olha só. Primeiro, olha sobre ele os fatos cronológicos. Daqui está fato a fato, analisado. Uzias já vinha de um fato complicado. Primeiro porque o seu pai Amazias, tá certo? Porque ele era o sucessor dele. O seu pai Amazias foi conspirado. O que significa a palavra conspiração? Pronto, contra a pessoa. Então é um projeto, ou estão arquitetando, ou estão querendo tomar algo da pessoa. Ou seja, tentaram contra o seu reinado que levou à sua morte. Se a gente voltar ao capítulo 14, vai lá, vamos para a Bíblia. Ao capítulo 14, nós vamos analisar aí o versículo de número 21. Olha o que o versículo de número 21 diz. Aliás, desculpa, deixa eu voltar ao 19. Vamos voltar ao 19, rapidamente. O 19 diz assim: vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques. Nós estamos falando de quem? De Amazias. Mas o perseguiram de lá até o matarem. Olha aí. O seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. Agora veja, Uzias se levanta num período em que era menos provável, porque ele tinha um luto, ele tinha uma pressão, mas muito mais do que isso,
Uzias tinha uma responsabilidade. A responsabilidade é maior do que qualquer situação que pendura no meio do povo. Ele poderia muito bem utilizar o luto dele e dizer: olha, me dê mais espaço de tempo, deixa eu viver o meu luto e depois eu tomo o reinado. Mas o que ele faz? Ele sabe que o pai dele já está sepultado, ele não pode deixar a nação alheia. Ou seja, gente, aqui é muito forte, mas você sabia que naquela época se valorizava muito o rei. O rei era uma peça fundamental no reinado. Se não tivesse um rei, toda a nação estava alheia. Ou seja, é como se nós estivéssemos muro sem porta. O rei era tão importante na época que ele era a decisão do povo naquele momento. Ou seja, ele tem algo a trabalhar dentro dele, mas ele não deixa isso, tá certo, amados? Envolver a responsabilidade que ele tem quanto acerca do seu ministério e da sua função. Olha só, ele começou a reinar com 17 anos. Aí o irmão, volta de novo porque o irmão Tiago falou: ah, pastor, mas muitos reis governaram com idades poucas, correto? De fato é verdade. Mas se a gente começar a observar, a gente vê que eles, eram já treinados para exercerem. Então o pai, quando já estava ficando muito velho, ele já sabia que ele já estava na beira da morte, ou já estava esperando a morte, ele já começava a preparar o seu sucessor. Por exemplo, o caso de Elias e Eliseu. Elias, quando sabia que já estava chegando o final da sua história, o final do seu ministério, claro que por ser profeta também, ele já era consciente disso, que não era perpétuo o seu ministério, ele começou a preparar Eliseu. Então, era muito comum que, geralmente, aqueles que iriam suceder aquele trono já fosse preparado muito antes. Então, quando a gente vê isso aqui, parece que é uma coisa absurda, né? Se a gente não tiver uma compreensão da data, do tempo, ou seja, da cronologia, a gente acha que ele foi escolhido aleatório. Não, vamos lá, tu vai entrar aqui e vai governar. Não, ele tinha uma história. O pai começou a treinar ele, e muito mais do que isso. Todos aqueles que eram os conselheiros do reinado, geralmente ficavam também como os conselheiros dos filhos. É notável isso. Sim. Sim, sim. Algo muito interessante, presbítero, que eu até falei aqui, eu não sei se foi uma desse estudo de doutrina, não me lembro, mas eu falei, que a criança, que é criança aqui no Brasil, a criança com 12 anos em Israel é considerada um homem e já tem direito a 2 armas. Quer dizer, com 12 anos, ele já é um homem. Então nós temos algo aí que, aqui no Brasil, ele é considerado como criança. Tu vai no Afeganistão, em países que vivem em conflito, a criança já é treinada a ser homem, a utilizar de uma arma para proteger o seu país. Algo muito interessante, que a gente pode aqui analisar. E olha só, quando ele começa a reinar com 17 anos, ele precisa fazer algo importante. 2 coisas ele precisa fazer. Ele precisa reconquistar e reconstruir uma importante cidade conhecida como Elate. Ou seja, essa cidade aqui, ela está preenchida dentro da história como cidade de refúgio. Vocês lembram da história de Israel? Que geralmente quando havia a cidade de refúgio, era cidade de segundo plano. Então essas cidades eram fortalecidas para que em algum momento de uma eventual guerra inesperada, essas cidades elas já haviam sido preparadas para receberem ou obterem, geralmente, as pessoas da própria cidade ou do próprio reinado. Tá certo, amados? Isso aqui, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo prático, rapidamente. Quem já assistiu aqui o filme Troia? Por exemplo, quando tu vai assistir o filme Troia, bem no finalzinho, quando o irmão decide matar Aquiles, o grande, que pertencia a Troia, você percebe que antes, a gente vê que ele já mostra uma pequena abertura que ele diz assim, vocês vão por aqui, se eu morrer, então aqui será o esconderijo de vocês. Vocês vão sair até do outro lado do rio. Ou seja, geralmente, naquele tempo, se fortificava a cidade para haver uma necessidade de ter algum lugar protegido.
Então, se algum inimigo pudesse, né, ou viesse contra-atacar aquela cidade, em uma determinada situação, já havia um outro espaço que já estava protegido para receber este povo. Amém, gente? Pronto, era assim que eles agiam. Por isso que havia necessidade disso. Amém? Quanto tempo reinou Uzias? 52 anos. Ou seja, se vocês perceberem bem, vocês vão fazer uma análise. É porque acontece dois espaços aqui. No primeiro momento, aos 52 anos que ele reina, ele agradara ao Senhor. Ele faz o que o seu pai fazia, que era Amazias. Porém, vocês percebem que o final dele não é favorável. Por que o final dele não é favorável? Porque tem um embate. E aqui eu quero falar algo importante. Todos os reis tiveram que combater a mesma coisa. E possivelmente nenhum deles venceram. A idolatria. Ela estava tão impregnada, a idolatria, no meio do povo, que nenhum rei conseguiu acabar, exterminar essa situação. Nenhum deles. Até hoje. Porque está impregnado, né? Não sei, né? Assim, está impregnado no nosso contexto cultural, isso já está impregnado. Né? Já está em todos os níveis. Ou seja, ele tem algo para debater. Ele tem uma função dentro da responsabilidade dele como rei. Ele tinha que derrubar. Ele tinha que tirar a adoração a outros deuses. Deus não perdoara isso. E detalhe, ele não cumpre. E por ele não cumprir, olha isso aqui, por causa desse grave erro, Uzias foi tocado pelo Senhor. Detalhe, quem põe a lepra no rei é o próprio Deus. Você pode ver no texto aí, o Senhor o feriu com uma lepra. E essa lepra foi cruel, que fez com que aquele rei tivesse fora da linhagem do seu reinado. A Bíblia diz que construiu uma casa, ou seja, separada do seu reinado, e ficou lá até vir a sua morte. Foi cruel isso aqui, gente. Como é que alguém pode estar no reinado e de repente, se alguém estiver na sarjeta? É triste para ele. Mas é porque ele não conseguiu. Pastor, a responsabilidade era unicamente dele, A mesma coisa segue o pastor. O pastor, ele tem a função de tratar com a igreja, ensinar a igreja à luz da palavra de Deus, à luz da palavra, da Bíblia Sagrada. Quando ele não faz isso, a responsabilidade dele, ou seja, aquilo que ele foi chamado, vai tudo por água abaixo. Sim. Quando ela é colocada no sentido singular, ou seja, tratar a igreja. Na minha concepção, Sim. tratar não é a Deus, ou Certo. o Senhor pode ensinar a igreja. Pronto, vamos lá. Quando você pega o contexto da Bíblia, você percebe que Paulo está dizendo que a Bíblia serve para quê? Mas espera aí, repreender não é papel de Deus, e porque cabe aos líderes como Paulo repreender. Pronto, quando eu digo, o pastor tem a responsabilidade de tratar a igreja, eu estou dizendo que dentro desse tratamento, o pastor tem a função de, através do ensino, ele ir tratando. Eu vou só lhe... talvez isso não sirva para o senhor, porque o senhor, agora que o bebê ainda está muito pequeno. Mas, por exemplo, o caso de Miriam, né, e o irmão Tiago já tem uma menina que já tem a mesma idade de Miriam. Por exemplo, a gente, irmão Tiago, que tem um filho nessa idade. Quando você quer chamar a atenção da sua filha, o que você faz? Pronto, você diz assim, como é que você chama? Isabela, vem cá. Pronto, ela já é ciente de que quando você diz, Isabela, vem cá, ela já tem certeza que aqui é para ela sair dali, ou seja, é automático no psicológico da criança, né? A mesma coisa ao pastor. Quando eu digo assim, olha, igreja, esse ponto está errado, eu estou tratando a igreja. Eu estou dizendo, isso daqui não é bom para o convívio da congregação, né? E eu vou utilizar mais um texto para lhe explicar muito melhor do que isso, tá vendo? Só para não ficar nas minhas palavras também.
Tá certo? Vamos abrir aí, livro de Hebreus. No capítulo de número... Eu quero ler 2 textos. Amém? Isso, Hebreus capítulo 10. Vamos ler aí o versículo 29. Alguém lê para mim aí. Como mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Vai lá para o 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Isso, continua. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vai. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Continua? Pode continuar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem, que são destruídos, mas os que creem e são salvos. Pronto. Agora vai lá para o capítulo 12. Versículo de número 5. Outra pessoa lê para nós aí. Pode ler, Tiago. Pode ler. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, e eles se dirigem como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como um filho. Continua? Continua. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Olha aí. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Agora, quando o Senhor, dentro desse contexto que o Senhor perguntou, quando o Senhor vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor vê a formação da igreja, a igreja crescia na base de quem, presbítero? Não. Quem ensinava a eles? Os apóstolos. Mas como é que eles cresciam? Vamos lá? Então vamos analisar. Eu só estou querendo analisar os textos, tá bom, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, se não me falha a memória. Não, é capítulo 2. 2, versículo 42. O que ele diz aí? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, e a partir do pão, e as orações. Ou seja, os apóstolos tinham uma responsabilidade. O tratamento da igreja era vinculado à liderança deles. Então, quando eu utilizo a palavra, o pastor deve tratar a igreja, eu não estou dizendo, o pastor deve ajuizar a causa da igreja. Porque esse ajuizar é de Deus. Agora, creio que dentro do papel meu como pastor, me requer também, né, eliminar aquilo que pode ferir os princípios da igreja. Principalmente da palavra. Tá bom? E foi até importante, presbítero, o senhor tocar nesse assunto, porque às vezes, né, possa ser que alguém tenha uma outra compreensão em relação a essa palavra. Então o pastor está dizendo que ao tratar a igreja, ele está se pondo no lugar de Deus para fazer isso? Não. É que diante da responsabilidade que o pastor tem com o ministério, por isso que eu digo, e eu gosto muito de mencionar isso, todos os homens de Deus, principalmente aqueles que dirigiam 5 ministérios, né, que eram os apóstolos, que eram os mestres, que eram aqueles que foram chamados por Deus, para o exercício ministerial, eles tinham uma responsabilidade muito grande. Então, a primeira delas, toda a responsabilidade regia-se em prol da igreja. Tudo que eles faziam era em prol da igreja. Nada era por eles. Tudo era em prol
da igreja, tá certo? Então, eu sempre digo isso aqui, não tenho dificuldade de dizer. Quando eu digo eu trato a igreja na quarta-feira como esse culto. É aqui que eu digo, eu estou tirando a mancha da igreja, é aqui que eu digo, eu estou tratando os nossos membros. Por isso que geralmente, presbítero, algo importante, né, o senhor já vai falar, por isso que é importante que houvesse essa compreensão da igreja em relação a esse culto. Porque, por exemplo, eu não consigo falar determinados assuntos numa pregação. A gente não aprenderia isso aqui numa pregação, né? Uns fatos como esse aqui a gente não aprenderia numa pregação, mas no culto, né? Pronto, justamente, não é? Ninguém vai, né, ficar perguntando, pastor, mas me tira essa dúvida, né? Então, por isso que é importante. Sim. 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 Sim, sim. Certo. Tratar a igreja, para mim, certo. o pessoal no final, Sim. só vai tirar uma dúvida. Certo. Se achava que tratar era só. Pronto. Eu posso dizer algo aqui mais do que importante? Eu vou fazer um outro exemplo e o senhor vai entender, eu acho que no contexto mais amplo. Se eu chegar e brigar com o seu filho, o senhor vai gostar? Pronto. Então vamos lá. Se eu chegar e agredir o seu filho, o senhor vai brigar? Tá vendo? Certo. Vamos utilizar a palavra disciplina, né? Que eu acho muito forte, né? Vamos utilizar a palavra disciplina. Eu chego lá, de repente, vamos dar um exemplo, né? O seu filho já está bem grandinho, né? Ele não está tão grande. Vamos dizer que o senhor me panha, eu brigando mesmo como se fosse homem. Rapaz, larga de fazer isso aqui. Ainda que o senhor queira me perguntar, no primeiro momento, o que o senhor faria? Sim. Eu também vou falar já para mim também. O que eu faria? Se eu conheço Sim. meu próximo, Sim. se eu conheço meu filho, e se no contexto que está a situação, eu vejo que o senhor está fora da realidade. Pronto. Aí o que o senhor vai fazer nesse caso? O que o senhor diz? Sim. Vou desapatar e vou perguntar o que está acontecendo. Sim. Eu não vou chegar e dar murro no senhor. Porque Ren. ó, o senhor falou comigo uma coisa interessante. Sim. Pode falar. Se um cachorro, e deu uma comparação. Sim. Foi, sim. Sim, estraçalhar ele no dente. Sim. Claro. No primeiro momento, né? Pronto. Olha só, algo interessante. Quer ver uma coisa? Claro, e é relativo também à situação, né? Mas vamos lá. O Senhor tem toda a autoridade sobre Gabriel, mas eu não tenho. A minha autoridade é limitada. O que faz o Senhor ter toda a autoridade sobre Gabriel é a sua responsabilidade como pai. Mas eu sou pastor. Eu sou limitado na sua casa e o Senhor tem a liberdade. A mesma coisa ao pastor. O pastor, por ter esses membros, como família de Cristo, e muito mais do que isso, né? Como a noiva de Cristo, ele tem a responsabilidade de manter a noiva sempre aqui, ó. Nem que para isso ele luta com o gigante, vamos, é para cá, ovelha. Eu acho interessante, presbítero, quando eu olho Cristo comparando, né, a igreja como uma noiva, mas muito mais do que isso, ele diz assim, que a comparação dele é como uma ovelha, porque o cuidado que o pastor faz, o que o pastor faz é algo muito importante, porque quando o pastor, ele pega aquela ovelha natural, né, física, ele trata. E geralmente o tratamento, né, do pastor com a ovelha, às vezes é dolorido, quando você vê o pastor pegando naquela pele, né, que a lã, né, que ocasiona, tem duas partes, né, que ocasiona a parte positiva e a parte negativa, ou seja, positivamente ela vai para o sustento, mas negativamente ela pode atrapalhar o andar da ovelha, e pode fazer ela ficar depressiva com aquilo, né? Eu vi, essa semana mesmo eu estava vendo, eu achei algo interessante, o pastor que é aquele, que é, pelo comparativo físico, ele é o dono da ovelha, no comparativo espiritual, o pastor é apenas uma adoção de Deus para o seu povo.
Então, quando eu digo assim, gente, venham para o culto de ensino, eu estou dizendo assim, eu vou lhe tratar no culto de ensino. Então, por isso que talvez, né, é importante que o Senhor exponha essa dúvida sua com essa questão da palavra, porque às vezes a pessoa pode pegar essa palavra, o pastor disse que ele é o dono da igreja. Não, mas peraí, em que contexto o pastor está dizendo? Por isso que é importante. Então, quando eu digo, eu quero tratar a igreja, eu estou dizendo, meu tratamento com a igreja é nisso aqui. Então, ainda que a gente force, né, algumas coisas, tem que ter isso aqui como parte fundamental da igreja. E às vezes eu fico brigando muito com isso, né, com a própria igreja em si, para que a igreja possa participar dos cultos, da EBD, que é isso que vai fazer a igreja ficar firme, né? Sim, sim. 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 Pronto, então tá, eu creio que está compreendido, não está, amados? Quando eu digo, eu estou tratando a igreja, eu estou dizendo, a minha responsabilidade como pastor é eliminar aquilo que pode ferir o teu princípio. Claro, muito, mas isso aqui é importante demais. Sim. Sim. Claro, sim, sim. Sim. Justamente. Verdade. E algo interessante que essa semana agora, a irmã Graça vai falar, tá bom? Algo importante que eu ouvi de um pregador, ele disse assim, numa pregação, quando a gente vai pregar a palavra de Deus, né? A gente não precisa estar usando que o texto original e que lá, né, na compreensão cronológica, a gente prega. Mas, por exemplo, no culto de ensinamento, a gente quer saber muito mais do que aquilo. A gente quer ir mais no profundo do texto. Aí a gente utiliza os fatos teológicos. Tá bom? Fala aí, irmã Graça. Pronto, ainda tem, entendeu? Pronto. Pronto, aí, ó. Tudo isso. Sim. Foi, ela sempre disse isso. Que foi um ensino, né? Foi a palavra, né? Sim, pronto. Sim. Sim. Isso é muito importante, tá vendo? Isso é muito importante. Sim. Verdade. Por isso que é bom, né? Sempre ter, a gente ter, e detalhe, amados, olha, é muito importante que vocês tenham na mente, eu falei isso aqui até lá no coroadinho ontem, é muito importante que vocês tenham na mente de que essa palavra nunca saia desse altar. Irmão, quando vocês verem o pastor, eu estou falando aqui com toda a verdade, sem nenhuma demagogia. Quando vocês verem o pastor começar a desandar dentro da Bíblia, ele está se perdendo, amados. Ele está perdendo um princípio. Por isso é que a palavra, né, tem que ser pregada. Tem que ser, em qualquer hipótese, tem que ser pregada. Amém? Tem que ser pregada. Ela tem que ser mencionada, né? Às vezes ainda que doa, né, presídio? Porque às vezes, né, tem coisa, por exemplo, eu sempre digo uma coisa que eu tenho na minha mente mesmo, né? Às vezes, por exemplo, o irmão vai pregar a palavra e às vezes está batendo em mim. Eu sei que é em mim que está batendo, né? E eu digo muito para Deus, toda vez eu digo, Senhor, e que eu possa continuar como servo, né? É por isso que Paulo disse uma coisa muito interessante, né? Às vezes é apanhando, às vezes é levando chicotadas, mas não esquecendo que Cristo é a minha prioridade. Sempre digo, Senhor, usa os teus servos, ainda que eu esteja errado, vá lá e usa mesmo, que eu sei que é para mim. Aquilo. A palavra tem que ser pregada para a verdade. Sim. Porque o próprio Jesus disse, né, que ele é a verdade. Sim. E a verdade não liberta. Porque a palavra não é pregada. Sim. Agora, saber se ela está sendo pregada verdadeiramente é que é. Por exemplo, o senhor pegou a história de Saul. Sim. Por que Deus rejeitou Saul? Primeiro que foi uma desobediência. Sim. Só vai lá, destrua a cidade, mata o rei e faz tudo. Ele foi lá, trouxe o rei, trouxe os bois mais gordos e tal. Quando ele chega, que o profeta chega para ele, Samuel chega para ele, começa a falar, ele começa a questionar e querer botar a culpa no outro. Sim. Eu fiz isso porque o povo me mandou. Não era verdade. Sim. Correto. Ele estava falando a palavra, mas a palavra é errada. Correto, sim. Então, não é que a palavra está sendo pregada
Sim, sim. Sim. Por exemplo, a minha tia, ela é espírita, ela de todos Sim. os contextos dela, que quando ela vai fazer a sessão dela, ela usa a palavra. Então, mas não é uma verdade. Ali está pregando. Então, assim, que agora, a gente sente quando a palavra verdadeira, genuína, está sendo pregada, Sim. a gente sente isso. É por isso que eu volto de novo a falar o que eu sempre falo. O que faz uma igreja saber que a palavra está sendo pregada é ela analisar o texto. O problema, presbítero, é que nós estamos numa igreja contemporânea onde acaba de se ler o texto, o irmão fecha a Bíblia. Eu vou ouvir agora. E às vezes é importante que o irmão tenha a Bíblia aberta para, ao ato que o pregador dizer, irmão, vai lá no livro de fulano, ele vai lá e analisa, é isso aqui mesmo. Né? Pronto, porque às vezes o irmão, ele não, eu vou ouvir porque eu quero ouvir, e é isso. Não, porque às vezes você não vai interromper o pregador, ele pregando. Você não vai interromper ele. E aí, por exemplo, se ele prega alguma coisa errada, acabou, já saiu, ficou. Se você ficou atento, você sabia que ele estava pregando errado aquele texto. Mas você vai sempre anotar. Mas, espera aí. Houve um equívoco aqui. Esse texto não é assim. Né? Então, é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente, em relação até à nossa própria igreja mesmo. Ter o cuidado, porque eu creio que o que faz a gente ter o discernimento, quem vem no altar, né? E algo que a missionária Riane falou aqui, muito bem falado no sábado, foi que ela disse que, ela me acompanha até lá no grupo da igreja, lá no grupo lá do nosso canal, ela disse, olha, eu vejo o cuidado que o pastor Leandro tem em alimentar a igreja. Então ele não chama qualquer tipo de pregador para cá. Ele não chama, foi indicação, fulano de tal me indicou, não. Ele vai conhecer a história do cabra. Ele vai conhecer quem é que ele está trazendo para cá, né? Porque é isso que tem que ter o cuidado. Agora, o problema é que a grande maioria dos pastores, presbítero, está fazendo aquilo que 2 Pedro disse no capítulo 3, né, dizendo que os falsos mestres nos últimos dias, que eram pessoas mais conhecedoras do que propriamente o pastor, eles iriam introduzir falsamente os ensinos, corrompendo a igreja. E o pastor, por isso que eu digo, o pastor, irmãos, ele é um ministério tão sério, que ele pode fazer a igreja errar todinha, como ele pode fazer a igreja acertar. Então, o cuidado que o pastor tem é no culto como esse. O culto como esse é que ele vai ter a oportunidade de ensinar e a igreja o conhecer. Sim. Sim, sim. 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 Ah, sim, 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 sim. Claro, sim. Mas quando ele foi conhecer Jesus, que Jesus fala para ele através de uma linguagem que ele não conhecia, lá em João, quando Jesus está na cruz, quem está lá com não é Pedro, que foi lá tirar o povo lá, que era Arimateia. Sim, sim, sim. Ou seja, Isaías, ele era aquele historiador, mas era aquele historiador de face. É o famoso aletrado, né? Conhecia a letra, mas não tinha uma experiência, né? Sim. Conhecia os fatos, conhecia o povo, mas não conhecia a letra. Ponto. Por isso que eu fiz essa... Por isso que eu... Sim. Eu preciso desse camarada. Sim. Eu vou mostrar para ele verdadeiramente quem eu sou, eu vou mudar a história. Sim. A história de Isaías, ela muda o caminho. Verdade. Então, trazendo para esse contexto que Sim, sim. aí, hoje os grandes líderes, eles não se atentam para isso. Para os detalhes, né? Eles se atentam para a letra, não para a presença, não para a mudança. Quanto mais letra, para eles melhor. O cara vai lá, ei, rapaz, você tem uma aliança de Verdade. eu sou PhD, eu sou formado em teologia, tenho doutorado, mestrado, isso, aquilo, mas não é o cara. Verdade. Você é o conhecedor da Bíblia, né? Que às vezes a gente esquece, né? Ó, quer ver uma coisa, presidente? É algo muito interessante, amados. Nós estamos aprendendo entre nós aqui. Eu vi o testemunho do pastor Osiel Gomes, quando ele falou acerca do pai dele, né, do pastor Biné.
E a gente vê que o pastor Biné, ele era um homem muito simples. Ele não era um homem letrado. Né? Quando tu vê assim o pastor Osiel Gomes e junto o pastor Biné, tu vê uma diferença muito forte. Mas tu vê os mesmos princípios. Tu vê uma diferença no conhecimento, mas tu vê os mesmos princípios. Né? E uma vida muito simples, mas uma vida marcada de testemunho. Então, quer dizer, eu vi ele falando algo, né, o pastor, até as pessoas que estavam no velório, eu vi eles falando assim, do pastor Biné com muita propriedade. Um deles, que foi o próprio filho, né, ele disse que, e hoje, de fato, é o segundo, que foi agora o que ficou como sucessor dele, né, que foi a posse dele agora essa semana, ele disse algo muito importante, ele disse, olha, eu nunca vi, e ele não chama papai, né, o meu pai, ele disse assim, eu nunca vi o pastor Biné faltar um culto de doutrina sem dar para a gente o culto de doutrina. Eu nunca vi o pastor Biné um dia faltar uma oração, um conselho. Nunca vi. Então, quer dizer, tu vê que o que eles buscam, né, em uma das pregações dele, que foi talvez uma das últimas, o pastor Biné falando que ele regia uma congregação lá em Coroatá, né, e quando ele começou, aliás, não em Coroatá não, era em outra cidade, era em outro povoado, até me esqueça o nome. E ele disse que quando ele chegou lá, né, a igreja era muito pobre, o povo era muito pobre. E ele colocou o joelho no chão de madrugada e começou a orar, Senhor, envia os mantenedores. Quer dizer, tu vê a simplicidade dos grandes homens, grandes, esses são os grandes. Tu vê que tudo deles era baseado em buscar a presença de Deus para obter algo. E hoje não, presidente, nós vivemos, né, num contexto em que vale muito mais o status. É aquilo que a irmã Rosinete até expôs no grupo da igreja, quando ela falou acerca, né, do que a gente está vivendo hoje, essa geração, das agendas abertas. Naquele contexto que ela falou ali, é um contexto muito, muito fácil de ser aplicado. Ou seja, estamos vivendo hoje num tempo em que, quantas agendas tu tem, cabra? Rapaz, tu tá lotado, tu é o cara, rapaz, tu tá pregando demais, tu é conhecedor. Quer dizer, não estamos mais se atentando para o que o Senhor está falando aí. Cadê aquele crente que está 6 horas da manhã na consagração? Por que eles não são vistos? Por que eles não são enxergados? Por que eles não são honrados? Né? Então, às vezes, a gente precisa voltar a analisar a nossa própria vida. Né, amados? Eu estou dizendo aqui porque Deus está até falando aqui fortemente comigo. Às vezes nós deixamos de honrar alguém que está com a gente nos vales para honrar alguém que está no momento só de vitória. Mas quem teve nos vales? Quem estava com você no dia da pressão? Né? Então, por isso que a igreja primitiva crescia, porque a igreja primitiva não olhava, por exemplo, Paulo tem mais conhecimento, ele é o cara. Não, a igreja primitiva olhava o Pedro, que era insistente no que era, mas era homem de Deus. A igreja primitiva olhava o João, que andava com Pedro e sabia quem Pedro era, mas a si mesmo olhava como irmão em Cristo. Né? Então é muito interessante o que o Senhor expôs aqui para nós hoje. Às vezes nós não queremos a presença, nós queremos o conhecimento falsificado. Olha, irmão, eu estou trazendo o irmão que, olha, o irmão conhece a Bíblia do cor à cabeça. Mas é a convivência dele com a Bíblia. Ó, presidente, eu estou falando aqui porque a gente vive nesse meio. A gente, né, que prega, a gente vive nesse meio. Eu já vi pregador. Daqui eu estou falando daqui, vai passar, vai ser colocado lá, mas eu estou falando a verdade. Eu já vi pregador que ele não estuda a Bíblia. Ele não estuda, ele não tem um tempo para a Bíblia. E quem pode dizer isso é a mulher dele. Mas quando ele entra na igreja, meu irmão, se tu vê, o cara dá 9, o cara dá 10, o cara dá 20, e o cabra diz assim, rapaz, o homem é conhecedor. Mas quer dizer, às vezes só tem uma farsa, porque de fato a Bíblia dele, ele não compreende, ele não entende, ele não lê, ele não tem uma vida particular com a Bíblia dele. Eu já vi pessoas, eu estou falando aqui porque eu já vi gente pegando pregações que eu vi em sites e o cabra pregar direitinho do jeito que está lá. Eu digo, meu Deus, essa pregação, pelo amor de Deus, essa pregação está lá, eu vi essa pregação ontem. Aí o cara prega, meu irmão, e Deus falou comigo, porque muito dele começa logo assim, né? E Deus falou comigo nesta palavra, aleluia, mas tu vê que o cabra pesquisou a palavra. Olha aí, tá vendo?
Aí nesse caso aí já é honroso, né? A gente vê, né? Pronto. Olha aí. Ó, para não ir longe, eu fui com o irmão Patrick, eu fui convidado para ir para o aniversário com o irmão Patrick. E a gente foi, isso aqui já faz bastante tempo. Tá certo? Ele vai até ver lá no canal. E quando a gente chegou, eu estou vendo, eu fui com minha Bíblia, né? Eu não era pregador não, nesse dia eu era só o convidado do aniversariante. E eu cheguei com a Bíblia, irmão, normal aqui, né? Aí, a paz do Senhor, tudo bem. Aí chegou o pastor do casal. Quando o pastor chegou com a pastora, aí eu achei logo esquisito, né? Que eu digo, tá lá no cartaz que ela que ia pregar, eu não olhei nada na mão dela. Nada, nem a Bíblia. Eu digo, rapaz, será que eu estou de outro povo? Eu não estou entendendo daqui. E eu com a Bíblia, os irmãos tudo com a Bíblia, Patrick também com a Bíblia. Aí quando chama ela, a pastora tira o celular. Aí que ela começou a pregar, tá aí, irmão Patrick, não me deixa mentir isso aqui. Quando ela começou a pregar, Patrick, que estava mais próximo, começou a olhar, estava no Google, a pregação, e ela citando toda a pregação. Ele olhou. Esse pastor, ela estava pregando do Google. Estava lá. Mas ela estava pregando. E tu veio uma autoridade. Quer dizer, pessoas que não têm mais prazer com isto daqui. Irmãos, eu posso lhe garantir, eu posso trazer todo estudo aqui, ó. Aqui nesse data show. Aqui nesse notebook. Mas a Bíblia tem que estar como prioridade aqui. Está aqui, ó. Irmãos, a gente vai analisando aqui, mas está aqui, ó. Pode falar, meu filho. Só mais 5 minutos aí para a gente. Sim. Eu acho interessante ele falar assim, a gente sente quando não é a presença verdadeira. Pronto. Mas Sim. aí eu vou dar um parênteses para eles sentem, mesmo a Bíblia deles sendo modificada, eles sentem a presença, assim como qualquer um de nós, a gente coloca o pregador. Sim. Teve um de Apocalipse, Sim. Diana, e tem esse último de Jó. Para mim foi os 3 melhores. Sim. Mas tem gente que eu já vi pregando tranquilo, eu aprendi com ele, mas não foi tanto. É aquela história lá de Atos, que Priscila e Áquila vê Apolo e diz, está faltando algo em ti. Tu tem muita base, mas tu não tem. Sim, correto. Pronto, justamente. Potencial, todos eles têm, irmão. Sim. Por isso que eu digo, E às vezes, irmão Tiago, até o crente mesmo em Cristo que serve a Deus na igreja, tem esse algo em falta, né? quando eu assisti uma live da TV do meu amigo, Sim. foi um congresso de jurídica, falando sobre jurídico numa questão evangélica. Sim. Quando ele falou que ele fez a monografia do doutorado dele e colocou 2 versículos bíblicos dentro do doutorado dele, eu digo, esse é o cara. Tipo, a gente não precisa ir longe de escutar um texto bíblico para dizer, nossa, senti a presença do Senhor. Nossa, só o cara arriscar o TCC dele com 2 passagens para mostrar que a Bíblia está dentro da área jurídica. Justamente. É algo muito corajoso, né? Por isso. É verdade, justamente. Importante isso. Meus irmãos, então, sobre Azarias, será que dá para a gente pegar mais um? Vamos lá? Falta só 2 slides. Aí a gente termina logo. Ó. Isaías começa a profetizar. Porém, precisamos deixar claro que Isaías só começa a profetizar após a visão. Amém? Isso aqui é que é importante. Vamos analisar textualmente o que Isaías tem na visão. Primeiro, a visão começa pela grandiosidade da majestade de Deus em seu trono. Do versículo 1 ao versículo 4, ele só fala acerca de Deus. Como eram os serafins, como era o céu. Amém, gente? É importante que a visão deixe claro que Deus estava ciente do ocorrido em relação a Judá, com Uzias. Porque Uzias comete um grande e grave erro, o orgulho. Tá vendo? Isso aqui é terrível. Essa palavra aqui, esse termo, essa expressão, orgulho é terrível. Porque o que Uzias pensava, né? Na mentalidade dele, tem bênção sobre a vida de Judá. Não há por que eu me preocupar. Esse é o grande problema. O que levou, que lá para frente a gente vai estudar isso aí, lá para frente, eu acredito que na próxima semana a gente está trazendo isso aqui. O que levou Judá e Israel a ser avastado pelos inimigos é o orgulho. O que leva os crentes a perderem a essência é o orgulho. Ah, quer saber uma coisa? Lembra do que eu preguei sobre Laodiceia? Não preciso mais de nada, já tenho tudo, estou confortável.
estou na minha. Esse é que é o grande problema. Todos nós precisamos sempre rever, analisar, tá bom? Todos nós, irmãos. Ó, e é compreensível. Quer ver, isso aqui acontece até comigo e com você. Quem de nós todo o tempo está fervoroso na oração? Não, tem dia que tu tá, meu irmão, tem uma semana que tu tá só para casa, que tu não levanta às vezes nem para orar. Tu vai para o teu trabalho, quando tu volta, cansado, aí dorme de novo. Mas eu lhe pergunto, você deixa de ser crente porque parou de orar uma semana? Você deixa de receber os cuidados de Deus porque parou de orar uma semana? Não! A única coisa que Deus precisa é que nós possamos rever. Não, mas espera aí, essa semana que passou eu não falei com o Senhor. Eu preciso rever. Aí é o que ele diz lá em 2 Crônicas capítulo 20, né, versículo 12, quando Josafá está no campo de batalha, né, que a batalha primeiro se iniciou na casa de Deus, que ele vai colocar toda a batalha na casa de Deus, na presença do Senhor. O que o Senhor, utilizando do profeta, disse para ele? Nesta peleja não terás que pelejar. Mas aí é uma coisa aqui que a gente precisa entender. Como é que Deus diz para alguém, nessa peleja tu não terás que pelejar, e essa mesma pessoa tem que estar de frente para a batalha? Então, às vezes, a nossa decisão, a nossa postura, a nossa posição, deve ser uma posição favorável àquilo que Deus está falando, numa compreensão. Por isso que ele diz, vocês têm ouvidos, mas não conseguem compreender. Vocês ouvem o que eu estou dizendo, mas você não consegue compreender. E às vezes nós somos esse tipo de crente. Deus está dizendo para a gente, é por aqui, o que a gente faz? Mas é por aqui, Senhor. Né? Sim, sim, sim. Pronto. Sim. Sim, pronto. Sim, correto. Sim. Sim. Quando Deus está falando para Josafá, vão ter que pelejar, mas Sim. não vai. Porque Deus queria que ele fosse ver. Ele poderia muito bem ter. Sim, é isso que eu fico dizendo, né? Sim. Já tem crente que diz assim, poxa, meu irmão é tão abençoado. E ele não. Há uma diferença. Correto. Tem todo um contexto, né? O irmão, ele recebeu a palavra, ele recebeu a profecia, ele recebeu o propósito, mas ele não ficou parado. Justamente. Sim, sim, o meu servo, o centurião. Sim. Mas tem dois textos que, tipo assim, esse negócio de oração, pode Sim. orar com aquela oração fervorosa. Eu estou lendo Neemias. Certo. E, tipo, quando Muito bom. ele pergunta para o rei, quando o rei pergunta o que ele tem, ele não diz automaticamente, ele diz lá, eu fiz uma oração, então ele fez uma oração calada, Deus escutou, tocou no coração do rei, Claro. e aí ele conseguiu o objetivo Sim, que sim. estava pretendendo, né? Sim. Mas lá diz, eu orei, ele estava orando, jejuando e clamando 4 meses, 3 meses antes, e no tempo ele não teve nem tempo de orar, tipo assim, Senhor me ajuda, não sei o que, fez tipo. Aí voltou e falou, então, tipo, quando vai lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, orar sem cessar. 17, sim. Mas eu não tenho que orar, fazer não sei o que, até que faz isso mental. Isso. Porque o importante não é acerca da oração, é não parar. Não é isso que é importante, né? Não é a oração, é não parar. Ó, quer ver uma coisa interessante também no mesmo livro de Efésios, né? No mesmo livro de Efésios, Paulo diz assim, aí ele fala das armaduras, e aí, né, ele começa a dizer no capítulo 6, aí ele deixa claro e ele frisa isso, ele diz assim, depois de tudo isso, permanecei firme, porque o que era mais importante para ele não era batalhar, era permanecer firme na batalha. E às vezes tem crente que ele, não, meu Deus, às vezes, irmãos, ó, é por isso que eu digo, não vamos criar essa instabilidade em relação à oração, de que quem ora muito tem mais autoridade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é quem ora, acabou, bastou você orar. É isso que é importante, porque às vezes tem gente que diz assim, fulano de tal tem autoridade, é porque fulano de tal, olha, sabe quantas horas ele ora 4 horas de joelho, meu irmão, o negócio com ele é bom, mas às vezes, querido, isso não importa para Deus, né? Porque o que importa para Deus é
se você está orando, colocando o seu coração na oração, porque às vezes o crente está orando simplesmente para cumprir uma tabela de campanha. Pronto. Pode falar, presidente. Claro. Sim. Pronto. Sim, sim. Porque ele sabia que algo pior ia acontecer. Então, ele estava ensinando, porque tem situação que ele diz assim, olha, vocês estão comigo, mas não compreenderam. Tem oração que vai ser assim, mas tem outras que vai ser só... Isso, sim. Ou seja, ele diferencia para cada tipo de necessidade, né? Não é a questão de eu só sou crente porque se eu tenho que orar 2 horas. Não. Deus só fala comigo, só me diz. Não. A oração é a minha necessidade com Deus. Verdade, Minha sim. necessidade com Deus. Quando cita o texto de Neemias, ele via a necessidade da cidade, do povo. Ele chega para o rei, ele expõe para o Alta-chefe, né? Ele chega para ele assim, olha, eu só quero ser esse comando aqui, esse decreto. Porque O restante é comigo, né? Sim. não estava um crente fervoroso, mas ele via a necessidade, não era nem de orar, a necessidade de ir para lá para reconstruir. Então tem coisa Porque um outro detalhe também que a gente aprende é que ele poderia muito bem ficar na defensiva só na oração. Né? Então eu vou interceder aqui. É igual às vezes tem uma necessidade de algum irmão em relação a algum momento que a gente pode ser utilizado por Deus e às vezes a gente fica só lá, né? Não, eu vou ficar só aqui orando por ele. E às vezes Deus espera de nós que a gente possa reagir e ir lá onde ele, né, presidente? Às vezes tem gente que está, por exemplo, caída espiritualmente. E às vezes a gente fica, às vezes Deus quer que a gente vá lá e pegue na mão do irmão, bora lá, meu irmão, vão, reaja. E às vezes o crente fica lá, não, eu vou ficar aqui em oração, né? é como se eu pego a necessidade do irmão, Sim. o irmão está passando necessidade alimentícia. Certo, pronto. Tem condição. Sim. Não, mas eu vou ter que orar. Eu vou orar aqui, é verdade, justamente. Sim. Mas se eu posso, se eu sei a necessidade, Se o Senhor pode fazer, né? Justamente, pronto. a oração Verdade. é uma necessidade diária nossa. Verdade. Tem muitos Devemos fazer sempre, né? Meu irmão, só mais 5 minutos, por favor, rapidinho. que existe oração e existe clamor. Sim, justamente. Oração é aquilo que você faz, você conversa com Deus Sim, sim. e aquela necessidade. Já o clamor é aquilo que você está Pronto, justamente. É tipo, sua casa está pegando fogo, aí o senhor chega lá na casa do Tiago e diz assim, Tiago, minha casa está assim. Não, quando o senhor chega desesperado. Desesperado, claro, a situação, sim. A situação levou. A situação está crítica. É quando a gente Verdade, chora, esperneia, aquela coisa. verdade. Deus é uma coisa. Já a oração não. Já é colaborar, né? Então, Verdade. é uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. Tem uns que oram mais. E tem outros que oram pouco, né? Não é porque os que oram menos Justamente. não é de Deus. Por isso que eu deixei bem claro isso aqui, né? Importante, né? Ou seja, não existe um volume, nível de que quem ora muito tem mais disso, que quem ora pouco tem menos disso. Nada disso. Eu acho que todos nós estamos, independente da oração, a gente está todos debaixo da graça. E eu creio que é a misericórdia de Deus que ainda está com você. Unicamente a misericórdia de Deus. Porque tem gente que às vezes pensa que por muito fazer, eles serão vistos. Então, às vezes, ele acha, né, que por muito orar, serão ouvidos por Deus. E o que Deus não resiste não é uma oração, é um coração quebrantado. Que essa é a diferença aqui importante. Sim. Mas tu sabe como é que o povo de lá é? Eles trabalham por porfia, por isso, por aquilo. Então, não caia nisso. Pronto. Porque para nós, muitas vezes, eu vou fazer muito, eu vou ser bem visto. Justamente. Então, Sim. é que às vezes não é para Deus. Verdade. Ó, uma coisa que eu escutei agora há pouco, Pode falar. como é que ele Queiroz, o ceguinho. Sim, sim, sim. Sim. Ele disse que tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida. Mas E é tem coisas verdade. que Deus vai fazer na vida das pessoas através da nossa. Correto.
Também concordo plenamente. Tem coisas que eu quero que aconteça na minha vida e não vai acontecer. Deus não vai fazer. Só que através da minha vida faz na vida do outro. Verdade. Vai lá. Sim. Tipo, Neemias fala, eu orando e os tementes a palavra de Deus. Justamente, correto, sim. As mulheres oram toda manhã. Os irmãos que se disponibilizam para orar na sua casa também são os irmãos. Sim. Porque Neemias não colocou no coração. Eu orei agora aqui, ó, gente. Deus me escutou. Ou seja, nós chegamos, né, e concluímos porque esses irmãos aqui estiveram na oração, né? Correto, sim. Muito importante isso. Bora lá, gente, que é para a gente terminar, né? Então vamos lá. A reação do profeta é se colocar como um deles, receber do Senhor o comando para alertar e anunciar o que lhe apraz, e a postura do profeta é a mais adequada. Tá bom? Daqui foi importante demais. Terceiro, Deus começa abordando e tratando sério com Judá. Vejamos, olha o que ele diz acerca de Judá. Tem ouvidos, mas não entendem. Estão vendo, mas não percebem. Muitos de nós estamos assim. São insensíveis, surdos, mudos e fecham os olhos para não verem a realidade. Isso é cruel, mas a nação estava assim. E por último, para a gente terminar, Jotão assume o reinado de Judá. Lembrando, gente, nós vamos continuar isso aqui, porque lembrando que lá no começo a gente ficou ainda de continuar, tá bom? Jotão assume o reinado de Judá. Pastor, quem era Jotão? Jotão era filho de Uzias. Ele começa a reinar após a morte do pai, na idade de 25 anos. E reinou 17 anos em Jerusalém. Os principais fatos desse contexto, um deles é assim, ó. No primeiro momento, ele fez exatamente conforme seu pai fez, agradando o Senhor em tudo. Porém, em determinado tempo, começou a desviar-se do seu compromisso, que era acabar com os altares. Lembrando, ó, passou de novo adiante. E não se resolveu, tá vendo? Por ele não resolver, ó, o que acontece? O seu fracasso foi justamente algo tão simples de fazer. Muitas vezes, Deus, agora daqui é para nós. Muitas vezes, Deus não pedirá para você tirar algo tão difícil. É fácil. Porém, pelo fato de você querer, isso se torna difícil demais. Era fácil acabar com isso aqui. Porém, pela indisponibilidade de fazer, isso se tornou um problema grave. Amém, queridos? Na próxima semana a gente dá continuidade e vamos saber. Amém? Então, na próxima semana ficou o quê? Deixa eu ver aqui rapidamente. Então, ficou... Para a gente tratar, ó, ainda ficou. A gente falou agora sobre o reinado de Uzias, o chamado profeta Isaías, de Jotão. Aí ficou Acais, correto? Aí a batalha de Israel com a Síria, aí Damasco sendo tomada, e pior ainda, o reinado do norte sendo capturado. Semana que vem a gente trabalha isso aqui, ó. Tá bom? Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração encerrando. Gente, o ensino é tão bom, né, que a gente começou cedo. E é tanta pergunta, né? Isso é que é bom, o diálogo entre nós, isso aqui é importante demais. Amém? Verdade. E vai embora, né? E a vontade é de continuar aqui. Amém? Eu peço para a irmã Graça fazer essa oração de encerramento. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, o teu nome. Te somos gratos, Senhor, por tudo que aqui aprendemos esta noite, Deus. Te somos gratos, Senhor, porque através da vida de nosso pastor, Senhor, o Senhor tem sustentado ele, o Senhor tem colocado o interesse em seu coração, o Senhor tem dado disponibilidade, o Senhor tem dado energia, o Senhor tem dado garra, o Senhor tem dado entusiasmo, Deus. E te somos gratos também, ó Deus, pela vida dele. Eu te agradeço pela vida de cada um de nós, ó Deus. Obrigado pelos ensinamentos através do teu filho, Deus. Pai, que este ensinamento e que hoje nós aprendemos, Pai, pelo teu tratar, pelo teu cuidar para conosco, Deus, não fique apenas aqui, mas que nós possamos levar, Deus, no nosso coração, na nossa vida, porque aqui estamos aprendendo do Senhor, estamos aprendendo de Ti, Deus, para que a nossa vida seja transformada. E assim, Deus, guarda a nossa mente, o nosso coração e tudo aquilo que aprendemos, Pai, que possa frutificar no coração de cada um de nós. Assim eu te oro e te agradeço e te peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo do poder do Teu sangue, nos livrando do homem mau, Senhor, nos livrando de assalto, de acidente. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, Deus, seja com os nossos, meu Pai, em nome de Jesus eu te oro e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos, que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja diga comigo. Amém. Pronto, amados. Então